E aí, pessoal, segurem firme porque hoje a gente vai entrar de cabeça num épico literário massivo. Uma obra fundamental que basicamente pegou todas as regras de como se contar uma história e as reescreveu para sempre. Sim, estamos falando de um dos livros mais brilhantes e fascinantes já escritos. Dom Quixote de La Mancha, uma verdadeira obra-prima da desilusão. Para quem acompanha a literatura, a pergunta central que paira sobre toda essa obra enorme é exatamente essa. O nosso protagonista era só um louco varrido com o cérebro completamente derretido pelas histórias, ou seria ele um herói incompreendido, lutando por um mundo mais nobre? É um mistério incrível que a gente vai desvendar ao longo da nossa análise. Bom, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. Primeiro, o precursor do romance. 2. Um resumo da primeira viagem. 3. O resumo da segunda parte. 4. Da comédia à tragédia. 5. O fim da Idade Média. E por fim, 6. A grande ambiguidade. Seção 1. O precursor do romance. O primeiro romance moderno. Não tem como falar de Don Quixote sem falar da mente brilhante que criou tudo isso. Miguel de Cervantes essencialmente inventou o que a gente chama de romance moderno com esse livro. E olha, a vida dele foi tudo menos monótona. Em 1571, ele lutou heroicamente na Batalha de Lepanto, onde perdeu um movimento da mão esquerda. Pouco tempo depois disso, ele foi capturado por piratas e passou 5 dolorosos anos como refém no norte da África. Então, quando a primeira parte de Don Quixote explodiu em sucesso em 1605, Cervantes já conhecia a guerra, o cativeiro e a extrema pobreza. Foi exatamente essa vida incrivelmente difícil e cheia de cicatrizes que deu uma profundidade tão absurda para a escrita dele. Mas para entender o Quixote, a gente precisa primeiro entender o alvo da obsessão dele, os famosos romances de cavalaria. Esses eram contos super exagerados, cheios de cavaleiros corajosos salvando princesas e derrotando monstros. O grande detalhe é que na época em que o livro foi escrito, esse gênero literário já era uma antiguidade totalmente fora de moda. Imagina alguém hoje tentando viver o dia a dia seguindo à risca um manual de regras de conduta do século XIX. Loucura, né? Pois foi esse gênero irreal que quebrou completamente a sanidade do nosso protagonista. Vamos para a seção 2, resumo. A primeira viagem. A loucura começa. A trama começa com Alonso Quijano. Ele é um nobre de meia-idade, magro, entediado, que de tanto ler, o cérebro secou. Literalmente. Ele decide adotar o nome de Dom Quixote, veste uma armadura enferrujada e sai pelo mundo. Na primeira semana, a aventura é solitária e, claro, já dá tudo muito errado. Na segunda semana, ele convence um lavrador vizinho, um cara bem simplório chamado Sancho Panza, a ser seu escudeiro, prometendo para ele o governo de uma ilha. Logo depois, a gente tem aquele ataque icônico aos moinhos de vento que ele jurava de pé junto que eram gigantes monstruosos. Após mais ou menos um mês apanhando de mercadores, pastores e policiais, ele é enganado pelos próprios amigos, trancado numa jaula de madeira e levado de volta para a aldeia. É uma sequência hilária, caótica e, sem dúvida, cheia de hematomas. Isso ilustra brilhantemente a estrutura que sustenta a obra inteira. De um lado, a gente tem o Dom Quixote, a pura encarnação do idealismo e daquela visão medieval do mundo. Para ele, tudo tá cheio de magia e nobreza, mesmo que seja pura ilusão da cabeça dele. Do outro lado, cavalgando um burrinho, tá o Sancho Panza. Ele é o pragmatismo em pessoa, o realismo que estava começando a surgir no mundo moderno, sempre com os pés bem firmes no chão, tentando avisar o patrão de que gigantes são só moinhos mesmo. Então, o ponto crucial aqui é que, no meio de todas as surras e humilhações públicas, o Quixote solta essa frase espetacular para o Sancho. Ele afirma que o valor de alguém não vem da sua classe social ou do seu nascimento, mas das suas ações nobres. E quer saber? Apesar da completa insanidade dele, essa resiliência, essa busca teimosa por tentar fazer o bem e endireitar o que está torto no mundo, acabam tornando Quixote uma figura estranhamente admirável. Seção 3, resumo. A segunda parte. O retorno à estrada. 10 anos se passam no mundo real desde a publicação da parte 1. E o que acontece? O imitador publicou uma continuação falsa da história. O Cervantes, que era um gênio, pega isso e joga pra dentro da própria narrativa. Nossos heróis saem de novo pra estrada, dessa vez furiosos com a mentira literária, só que tem um detalhe. Agora, o mundo inteiro leu o primeiro livro. As pessoas reconhecem os dois nas ruas e começam a pregar peças incrivelmente cruéis, brincando de propósito com a loucura do Quixote. E quem lidera essas peças é Sansão Carrasco, um jovem estudante. Tudo isso pavimenta o caminho para a fatídica derrota deles em Barcelona. E o desfecho, olha, é de quebrar o coração. Quixote é desafiado por um tal Cavaleiro da Branca Lua, que na verdade é o Sansão Carrasco disfarçado, tentando forçar o vizinho a voltar para casa.
Quixote perde o duelo. Como condição da derrota, ele é obrigado a abandonar as armas e a cavalaria de vez. Ele volta para a aldeia, cai de cama com uma febre fortíssima e de repente acorda ação. Ele volta a ser Alonso Quijano e morre detestando os romances de cavalaria. A aventura acaba em lágrimas, literalmente. Seção 4. Da comédia à tragédia. A mudança de tom. A verdadeira genialidade do Cervantes está em como ele transforma a obra ao longo do caminho. A gente começa dando altas gargalhadas de um homem caindo do cavalo sem parar. Mas no final, a gente está presenciando uma verdadeira sinfonia de melancolia. O humor físico e aquela paródia inicial vão se desgastando, abrindo espaço para uma tristeza profunda. Quando a sanidade finalmente atinge o Quixote lá no leito de morte, a sensação pra gente que tá lendo não é de alívio, é a morte dos sonhos, a aniquilação total da imaginação e da esperança. Agora, o que é realmente interessante nessas palavras do personagem cônigo, que exige que os romances sejam banidos por falta de unidade de ação, é o que está por trás delas. Essa não é só uma crítica literária aleatória. É a imposição das regras formais e lógicas do Renascimento. É a estrutura clássica chegando com tudo para varrer do mapa aquela liberdade caótica e fantástica do mundo medieval que o Quixote tanto amava. Seção 5. O fim da Idade Média. Um choque de eras históricas. O grande lance é que o confronto principal do livro não é o Quixote contra Moinhos de Vento, é um choque profundo de eras. De um lado, Dom Quixote representa os escombros da Idade Média, os ideais de cavalaria, um mundo pautado por castas, onde tudo era governado pelo mistério, pela fé e pela ambiguidade. Do outro lado, o mundo no qual ele acorda é o Renascimento, o começo do racionalismo prático, das monarquias absolutistas com regras super claras, da lógica fria e implacável. Dom Quixote é um fantasma muito teimoso de uma era que já acabou, resistindo com unhas e dentes em um mundo que agora exige eficiência e razão. É exatamente por isso que aquele duelo final é tão significativo. Pensa comigo, quem é que derrota o Quixote definitivamente? Não é um mago superpoderoso ou um monstro cuspidor de fogo. É o Sansão Carrasco. Ele é o representante máximo desse novo mundo. Um bacharel fresquinha da universidade, cético, educado, frio, racional e calculista. A loucura poética e cheia de honra do velho mundo é simplesmente esmagada pela burocracia e pelo cálculo matemático desse homem moderno. É o triunfo absoluto da realidade batendo de frente com o mito. Seção 6. A grande ambiguidade. O mistério não resolvido. E isso leva a gente para o clímax filosófico da nossa análise. A maravilha desse livro é que o Cervantes mantém um equilíbrio perfeito até a mesmíssima última página. Ele se recusa a entregar uma resposta mastigada para a gente. A grande dúvida é, seria o livro todo apenas uma sátira ácida? Uma zombaria implacável para destruir de vez a literatura de cavalaria? Ou, ironicamente, ao despertar tanta pena e admiração pelo Quixote, o Cervantes teria escrito a maior e mais dolorosa carta de amor a um ideal de nobreza que estava desaparecendo para sempre? No fim das contas, a gente não sabe se ri da situação ou se chora junto com ela. A gente fecha a nossa análise de hoje com a pergunta que ecoa através dos séculos. Ao expor a loucura da cavalaria e fazer ela apanhar tanto da realidade fria, será que o autor aniquilou a figura do herói de contos de fadas de uma vez por todas? Ou será que, através do idealismo simplesmente inabalável de Dom Quixote, ele tornou esse herói imortal, fixando a imagem dele para sempre na imaginação humana? É uma questão magistral, um convite direto para mergulhar de cabeça nessa monumental sinfonia melancólica. Muito obrigado por acompanharem a gente hoje, fica aí o pensamento no ar e até a próxima.